Deus que a paz do Mestre Jesus possa estar aqui no coração de cada um, envolvendo a cada um de nós, para que nós possamos, diante das reflexões que serão feitas aqui hoje, sobre a família, sobre os laços de família, nós possamos sair daqui renovados, com muitos objetos de reflexão para levar para as nossas casas. Bom, como já foi dito, nosso tema hoje é laços de família. E falar sobre laços de família hoje, falar sobre a família, é hoje uma necessidade. E por quê? Porque nós vemos hoje que os valores éticos e morais que permeiam a família e a sociedade como um todo parecem estar deturpados. Os noticiários, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, a gente ainda hoje se assusta, né? Quantos de nós não se pergunta, diante de cenas e de notícias, e até afirma, a gente diz, esse mundo está perdido. Porque temos a sensação hoje de que tudo está para trás. E a família faz parte desse contexto. E será que a nossa família está ameaçada? Porque a família é o grupo, como está dizendo aí, a família é uma conquista do processo antropológico sociológico do homem. Por quê? Porque a família, talvez não com esse nome, mas como agrupamento, ela nasce com a sociedade. Porque mesmo antes dos homens deixarem de ser nômades, né, que nós vivemos vários períodos na história, e o homem, mesmo antes disso, já vivia agrupados. E esse agrupamento, como regra, era formado por aquelas pessoas que tinham um ancestral comum. Isso nada mais é, hoje, do que a gente entende como família. Então, a família é esse grupo que é tão antigo quanto a própria sociedade e que sempre existiu, né? Então, nós precisamos refletir sobre a família. E por que a gente diz que a família, então, é uma conquista? A família é uma conquista porque nem sempre as relações familiares foram entendidas como hoje. Elas passaram, nós vamos ver aqui que a história nos traz um contexto de evolução da família, de como essa família foi evoluindo para chegar ao que chegamos hoje. E hoje, nós acho que nem conseguiríamos enumerar os tipos, os modelos familiares que temos. Mas nós precisamos, antes disso, conhecer um pouquinho essa história, porque é importante. E aí a gente vai ver que essa conquista de que eu falava, né, e por que, como eu perguntei, por que uma conquista? Porque houve um tempo em que as uniões entre as pessoas eram furtivas, se faziam talvez por meras atrações sexuais. Só que dessas atrações, sem afeição, sem responsabilidade, sem nem mesmo pensar sobre o aspecto da responsabilidade, gerava uma prole. E essa prole ficava relegada a uma situação complicada. Por quê? Porque não havia essa noção de que as pessoas se agregariam para compor um núcleo familiar. Então, eram atrações e eram relações que, de regra, deixavam os filhos, geralmente com a mãe. A mãe era como se fosse, ela dava luz como quem tinha uma cria. E ela também não se sentia preocupada em desenvolver valores naquele rebento e nem educá-la. Era uma outra vivência, era uma outra situação. Então, à medida que a família foi se constituindo como grupo, a gente percebe que é um avanço na nossa marcha enquanto humanidade. E a família, da onde se origina esse nome?
Esse nome se origina do latim famulus. E o que significa famulus? Significa escravo, doméstico e servo. Aí você deve estar se perguntando, mas qual é a relação dessa origem da palavra com a família que nós conhecemos? Ou com a ideia de família que nós fazemos? Como é essa relação? É estranho. Quando você vê essa nomenclatura, essa origem, a gente se pergunta. E aí a gente tem que remontar a história. Porque essa denominação surgiu no Império Romano. Na Roma antiga, quando o processo de produção agrícola de Roma passou a legalizar os escravos. Então, os escravos e os servos passaram a compor aquele núcleo familiar que antes era composto pela família natural. Então, a família em Roma era composta do patriarca, da mulher e da prole, que era a família natural, mas também era composta por todos aqueles escravos e servos que serviam aquela família. Por isso a origem do nome. Por isso a gente entende como esse agrupamento começou. E essa família assim se manteve por muito tempo, né? Um caráter eminentemente patriarcal, a mulher absolutamente submissa, o único papel dela era procriar. E já no Império Romano, ela tinha a função de educar os filhos, mas ali restrito àquele ambiente doméstico. Então, com a evolução, nós também sabemos, quando estudamos, que o cristianismo nem sempre foi uma doutrina que era possível propagar sem sofrer as consequências disso. Mas, num dado momento no Império Romano, há a oficialização do cristianismo. E com isso há uma instituição chamada Igreja que se fortalece e que então se torna a Igreja, né, Apostólica Romana. E o que o cristianismo traz para instituir em relação à família? Traz o sacramento do matrimônio. Ou seja, isso muda mais uma vez esse grupo e esse modelo de família. Por quê? Porque agora essa família, constituída pelos parentes consanguíneos, tinha que ser formada necessariamente por esse sacramento. Então, o casamento devia ocorrer perante uma autoridade religiosa constituída e aceita. Então, isso muda um pouco a constituição da família. Já não temos mais, compondo a família, os escravos e os servos. O nome permanece, mas agora o cristianismo vem e muda essa noção de família. O agrupamento é outro. Ela continua sendo uma família patriarcal, onde o pai é o chefe e todos os outros são subordinados a ele. Todos devem obediência ao pai, a mulher e os filhos. Bom, essa família também assim se manteve até a Revolução Francesa. Nós sabemos que a Revolução Francesa foi um movimento de revolta ocorrido na França que perdurou por 10 anos. A Revolução Francesa durou de 1789 a 1799. E foi um movimento que foi um marco, e ainda o é, porque trouxe inúmeras inovações, né? Então, o que de principal trouxe a Revolução Francesa? Durante a Revolução Francesa, foi instituído, foi permitido, por assim dizer, o casamento laico. O que era esse casamento laico? Era esse casamento que agora podia ocorrer apenas civilmente e dele nasceria um grupo familiar. Ou seja, para eu constituir a minha família, eu não precisava agora necessariamente constituir os meus laços perante uma autoridade da igreja. Isso muda algumas coisas, mas foi só isso que a Revolução Francesa mudou? Não. A Revolução Francesa
teve por pressupostos políticos e morais algo que mudou a história. Muitos de nós, sabemos qual era o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, liberdade e fraternidade. E foi esse o ponto marcante da Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa instituiu a igualdade entre os cidadãos. E o que significava isso em relação à família? Significava muita coisa, porque com essa ideia terminava, ou deveria terminar, essa hierarquia que subordinava a mulher ao homem. Então, isso foi um grande avanço, porque a gente percebe na história que a família agora já tem um novo modelo estrutural. Essa família agora, a mulher adquire um papel melhor, ainda tímido, mas melhor. O que era conferido à mulher? A mulher agora não era apenas, tão somente uma reprodutora e uma educadora. Ela agora podia gerir tudo que dissesse respeito ao lar. Tudo que era privado, a mulher podia gerir. E o homem geria tudo que era externo, tudo que era público. E isso foi com um bom caminhar, até que na pós-modernidade, a família dá mais uma pequena mudada. A mulher sempre procurando o seu espaço, ainda não é o local e o momento em que a mulher vai conquistar o que hoje a gente conhece a respeito das conquistas femininas, mas já é um outro avanço, a família já muda mais um pouquinho, né? E o casamento laico, como está dito aí, traz essa ampliação do grupo familiar. Por quê? Porque o casamento laico, como era um casamento civil, passou-se a ter a ideia de seguinte: o casal formava uma família, mas eu tinha também, e passava a ser parte da minha família, a família do meu marido, e a minha família passava a ser também a família dele. Então isso ampliou o conceito de família. Então isso trouxe muitas coisas positivas. Então a gente vê que a família foi, ao longo do tempo, sendo fruto de todas essas transformações e ainda o é. Não há como pensar a família como um instituto isolado e afastado do que acontece na sociedade, na história e com o próprio homem. A gente não tem como pensar. Então, todos esses processos de transformação geraram essa família nuclear, que foi a família da pós-modernidade, constituída por aquele grupo consanguíneo mais próximo. Mais uma vez, a gente remonta lá naquela família natural da Roma Antiga. Quem constituía a família era o marido, a mulher e a prole. Há uma restrição do grupo familiar. E aí, nós temos hoje, numa era contemporânea, como eu falei para vocês, provavelmente a gente não conseguiria enumerar aqui os vários modelos de família que nós temos hoje. A exemplo, poderia dizer para vocês, a família monoparental, não sei se todos sabem o que é isso, mas a família monoparental é aquela constituída pela prole e um dos genitores. Pode ser o pai com a sua prole, pode ser a mãe com a sua prole, mas não os dois juntos. É a família monoparental. Temos também a família homoparental. Que família é essa? É a família hoje reconhecida e que foi constituída por duas pessoas do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres. Pode ou não ter prole, mas é um modelo de família aceito hoje pela sociedade, né? Temos também uma família que está muito, um modelo de família que está muito atual, que a gente chama de família composta. O que é essa família composta? É aquela família que é decorrente das separações de famílias anteriores. E por que ela é chamada composta? Porque é uma família que mescla. Você tem, às vezes, o homem que vem com uma prole de um outro casamento,
A mulher que vem com a prole de outro casamento se une e ainda tem a prole daquela relação. Então você imagina dentro de casa as relações complexas que se estabelecem a partir disso, até pela dificuldade e pela distinção de autoridades. Nós estamos numa convivência onde o marido da minha mãe não é meu pai, o filho dele não é meu irmão, eu tenho um irmão que é meu irmão, e todas essas relações, então, essa família é chamada família composta, né? E muitas outras coisas ocorreram com a família. E com esse movimento da década de 60, em que a família passa, aí sim, por uma grande modificação estrutural, o que nós vamos ver? Nós vamos ver por duas razões. Uma delas é o movimento hippie. O movimento hippie, em 1960, foi um movimento que desestruturou as famílias. Foi um movimento de jovens, que se colocaram contrário, né? O nascimento disso a gente poderia até falar, mas não é objeto aqui, eu perderia muito tempo para explicar. Mas o movimento hippie nasce como um movimento contrário a tudo aquilo que estava estabelecido. Teve coisas boas? Teve, porque os hippies, por exemplo, eles falavam de proteção ao meio ambiente, eles não queriam capitalismo, e uma série de coisas positivas, mas esse movimento também tirou os jovens das suas famílias. O jovem, no anseio de viver uma liberdade, em todos os aspectos, o jovem queria, então, se rebelar e queria uma vida sem regras, liberdade sexual, liberdade de todos os tipos. Então o jovem abandona a sua casa e vai viver, e daí até essa denominação, quando a gente fala hippie hoje, né? A gente tem sempre a sensação, alguém de mochila, de roupa rasgada, de roupa... E era isso mesmo, porque eles viviam assim. Eles se tornaram nômades. Cada qual com a sua mochila, onde eles paravam, eles ficavam, e ali se criava um movimento. E isso tudo desestruturou a família. E, pior, este movimento hippie foi um movimento também de liberdade de uso de drogas. E isso foi extremamente maléfico. Tanto foi maléfico que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que na década de 80, quando tudo isso começa a ter um retorno, nós ouvimos falar da AIDS. O que foi a AIDS, senão este reflexo de todo esse movimento da década de 60, que 20 anos depois vem trazendo o reflexo doloroso. Mas nessa década de 60 também, eu gostaria de falar para vocês, aqui eu estou falando do rock and roll, do movimento hippie, né, dessa experiência coletiva que mudou tudo. E o que acontece, além desse movimento hippie, nos anos 60, que é muito marcante em termos de estrutura da família? É justamente esse processo da liberdade, da conquista feminina. A mulher agora não aceitava mais o papel de mulher-mãe e queria o quê? A mulher queria estudar, a mulher queria trabalhar, a mulher queria igualdade de direitos. E essa mulher que queria tudo isso, era a mulher que, para fazer tudo isso, tinha que sair de dentro de casa, aonde ela exercia o seu papel primordial, aonde ela geria a educação desses filhos. E aí a gente começa a ver uma série de reflexos. Dentre eles, 2 importantes reflexos. Essa maior liberdade da mulher agora de não se submeter ad eterno a uma relação que ela não queria. Então a gente vê agora aquela eternidade do casamento abalada. Tanto é verdade que o nosso divórcio foi instituído em 1977. Fruto de todo esse movimento.
E mais sério do que isso, houve uma institucionalização da maternidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Antes disso, os filhos estudavam, mas a escola tinha o único papel de ser instrutora e complementar essa educação. Mas o papel de educar os filhos era da família. E agora essa família, sob essa estrutura, passa para a escola toda a responsabilidade. Por quê? Porque a mãe agora não se faz tão mais presente no lar. E isso gera uma revolução na família. E tudo isso vem acontecendo e a gente sabe como estão as nossas famílias hoje. Nós sabemos que hoje as mulheres, em sua grande maioria, estão trabalhando. E eu não sei se essa é uma percepção particular, mas eu estou começando a assistir um movimento contrário. Eu estou começando a perceber relacionamentos muito jovens, que a partir da prole, a mulher começa a ficar em casa de novo. Porque a mulher, diante de tudo isso que está acontecendo, ela começa a achar que não vale a pena mais ela ir para o trabalho. Por quê? Porque agora ela precisa deixar o filho numa creche, isso tudo tem custo, né? E ela agora, eu tenho percebido muitas mães jovens dentro de suas casas, relegando agora o aspecto profissional. Mas isso é muito novo. Talvez, como eu falei para vocês, perto de mim eu tenho tido essas experiências e talvez seja uma percepção ainda particular. Mas eu tenho notado esse movimento. Como nós sabemos que tudo está sob influxo do plano espiritual, vamos aguardar mais uma evolução. Porque, com certeza, nós estamos evoluindo e a família não vai parar no que concebemos hoje. A família vai continuar. Mas, então vamos lá, toda essa desestruturação da família em 1960, movimento hippie, movimento de conquistas femininas e tal. Em 1980, o que acontece? O que acontece é que os jovens que saíram de casa começam a retornar. Começam a perceber que tudo aquilo, o botar a mochila, o ir para casa, o ir para as ruas, acampar com outros jovens, viver como nômade, ele começa a perceber que era uma ilusão. Talvez vocês se lembrem de uma frase que foi muito marcante, dita por John Lennon, que foi um representante do movimento hippie. John Lennon disse: o sonho acabou. Do que John Lennon falava? De uma nova percepção sobre aquele movimento que agora estava fazendo com que as pessoas, os jovens, os filhos, vamos dizer assim, retornassem para suas casas. Sentindo a necessidade de quê? Talvez de viver em família. Talvez por perceber que ele não podia fugir a essa estrutura. Porque nós sabemos que nós somos seres sociais. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aqui no Livro dos Espíritos. Nós temos uma lei divina, que é a lei de sociedade, que nos ensina que todos nós nascemos para viver em sociedade. E talvez a conclusão de todo aquele movimento, ainda com aquilo que teve de positivo, a gente percebe um retorno. Então, aí, na década de 1980, a família e o casamento começam a ganhar novo fôlego. Começa a voltar aquela estrutura familiar como fundamental na vida das pessoas, né? E o casamento segue nesse sentido. E até hoje, não perdeu a sua posição. O casamento ainda é a forma principal pela qual a família é constituída, ainda hoje. Mesmo entre nós, espíritas, que não temos a ritualística do casamento, que não temos aquele dogma, aquele sacramento,
ainda assim, entre nós, de uma outra forma, estabelecemos nossos laços pelo casamento. E o casamento, nos diz aqui o Livro dos Espíritos, que é um grande avanço na marcha da humanidade. O casamento não é e não poderia ser aquela instituição obsoleta que os jovens hippies quiseram dizer que era. Porque eles defendiam a família e o casamento como instituições ultrapassadas. E percebemos que não é, e devemos nos atentar para a importância do casamento, né? E essa importância nos foi ensinada aqui pelos Espíritos da Codificação. Questão 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Resposta dos Espíritos: é um progresso na marcha da humanidade. E talvez nós tenhamos que pensar, por que será o casamento um progresso na marcha da humanidade? O que os Espíritos queriam dizer com isso? Mas Kardec, que indagava com precisão, na questão 696 pergunta assim: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os Espíritos respondem: seria uma regressão à vida dos animais. Então eles são duros. E mais duros do que eles ainda é Kardec em seus comentários, porque Kardec diz assim, tem um grande comentário aqui, vou ler só o final. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A abolição do casamento, então, é um regresso absoluto que nos coloca na condição, segundo Kardec, e aí já é um comentário de Kardec, abaixo até dos animais. Porque nós sabemos que tem muitas espécies em que, a partir do acasalamento, eles se mantêm e seguem como verdadeiramente uma família. Então, é essa relação. Então, nós vemos aqui que o casamento, assim como um outro instituto que talvez nós não pensemos muito, que é a monogamia. E a monogamia, também dita pelos Espíritos, também é um avanço para a humanidade. A monogamia nos permite essa conquista de valores morais. Porque nós estabelecemos relações agora por afeto. Nós estabelecemos, quando nós hoje escolhemos um parceiro para constituir uma família, nós escolhemos por afeição e não mais como acontecia lá naquela família romana, que muitas vezes os jovens sequer se conheciam antes de se casar. Aquela família que eu falei patriarcal, em que o pai submetia a todos, era o pai de uma e de outra família que arranjava os casamentos e casavam os jovens. E casavam com quais interesses? Dois principais: manutenção do poder familiar, né? E do patrimônio. Era esse o objetivo principal. E hoje não. Hoje nós avançamos. Hoje nós podemos escolher os nossos companheiros. Podemos escolher as pessoas com as quais nós vamos, então, constituir vínculos que nós queremos que sejam duradouros. Nós não estamos falando aqui que devemos ficar casados em situações até de riscos, não é isso. Mas nós devemos constituir famílias que nós queremos preservar. E a monogamia nos permite isso. Porque você imagina, você agora constitui, você se casa e ali você, por amor,
né? Porque os dois principais vínculos que estabelecem o casamento, e quem fala isso é aqui também o Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu. Existem duas vinculações principais que decorrem do casamento e que pressupõem o casamento. Quais são essas vinculações? A vinculação sexual, que faz parte do casamento, e a vinculação afetiva. Sem isso, os casamentos, eles muito provavelmente não resistem aos grandes desafios do casamento. Ele não vai resistir porque os desafios são grandes, e agora a gente vai começar a entrar propriamente nos laços familiares, né? Quando a gente vai falar, o que é a família, então? O que é a família que veio dessa história, né? E que agora se estabelece para nós? Nós entendemos a família? Será que nós somos capazes, quando vamos para nossas casas, conviver com o esposo, com filhos, de todas as naturezas? Será que nós compreendemos o que é essa família? Será que nós compreendemos por que a doutrina espírita nos ensina que a família é o alicerce sobre o qual a sociedade cresce? Porque é isso que a doutrina nos ensina. A doutrina nos diz que a família é o primeiro educandário do espírito. A família é a primeira escola do espírito. Os pais, os primeiros professores. E será que nós entendemos isso? Ou será que nós achamos que estamos no núcleo familiar e devemos nos preocupar apenas com o que acontece ali dentro? Eu estou tentando controlar o filho que é rebelde, o filho... Será que o objetivo da família, a família nasce para quê? Será que as famílias são constituídas por acaso? E aí, fazendo esse estudo, eu li muitas coisas de psiquiatras, de psicólogos, e eles diziam mais ou menos isso que está aqui. Que todo o drama humano, todas as dificuldades humanas estão relacionadas com a nossa incompetência de lidar com os problemas da família. E fazem uma relação mais ou menos assim. Família doente, sociedade doente. Mas será que nós entendemos o porquê disso tudo? Ou será que nós achamos que a nossa família não é responsável por aquilo que acontece daquela porta para lá? Por aquilo que acontece quando eu fecho a porta da minha casa e o mundo está acontecendo lá fora. Será que a minha família não tem nenhuma participação nisso? Nós vamos ver logo em seguida, né? Coisa importante para nós refletirmos. Será que estamos vivendo ou convivendo em família? Será que estamos amando ou querendo ser? Olhem essas duas figuras. Aonde vocês acham que tem aqui uma convivência e apenas uma vivência? Olhem bem essas duas figuras. Nós temos aqui uma família, ó, marido, mulher, filha, filho, sentados no mesmo sofá. E aqui também. A mesma família, sentadas no sofá. Há diferença? Aqui, nós estamos vendo uma provável convivência. Mas aqui não. Aqui nós estamos vendo uma família que está na sua casa, sentada, no mesmo sofá, um ao lado do outro. No entanto, cada um no seu mundo. Será que essa é uma convivência em família? Como têm sido as nossas relações familiares? Será que estamos chegando em casa depois de um dia de trabalho e estamos procurando estabelecer laços de convivência? Seja com os nossos companheiros, seja com os nossos filhos, seja com quem estiver dentro da nossa casa. Será que estamos ou estamos apenas vivendo? Eu chego, eu faço a compra, eu faço a comida,
compro a televisão, pago as contas para que a televisão fique funcionando, eu boto o computador, Mas o que nós estamos dando de nós para a família? E mais grave do que isso, muitos de nós têm colocado sobre a família o peso da responsabilidade dos seus fracassos. Eu sou assim por causa da minha família. Eu não dei certo porque a minha mãe e meu pai não me amaram suficientemente. A minha mãe e o meu pai não são aquilo que eu gostaria que eles fossem para mim. Os meus irmãos, é uma guerra, eu não consigo me relacionar com os meus irmãos. Então a minha família é culpada do meu fracasso. Mas eu não sou culpada de absolutamente nada. Então, será que eu estou na família para amar ou para ser amado? Qual é o papel de cada um de nós na família? Será que estamos lá só esperando receber afeto, carinho, receber assistência de todas as formas, né? Assistência moral, assistência material? Ou eu estou lá no meu grupo familiar querendo fazer a diferença? Nós temos que refletir sobre isso. Eu sei que o mundo hoje exige muito de nós. Todos os avanços tecnológicos e científicos têm exigido muito de nós. Nós trabalhamos muito, nós temos muitos afazeres. Mas, e aí? Nós vamos, por causa disso, continuar trabalhando muito, esgotando todas as nossas forças no trabalho, para que nós ganhemos muito dinheiro, para que nós possamos dar aos nossos filhos tudo, absolutamente tudo de material que eles precisam. Será que é esse o sentido? Será que é esse o objetivo da família? Será que a família é constituída para isso? E aí nós vamos novamente para a nossa doutrina espírita, que nos evidencia, sem deixar nenhuma dúvida, que a nossa família é um projeto de Deus. A nossa família faz parte de um contexto espiritual. A nossa família não é constituída por acaso. A nossa família é programada. Você vai dizer assim, mas nem sempre acontecem erros. Acontecem. Não erros do plano espiritual. Erros nossos, que muitas vezes reencarnamos com planejamento e no meio do caminho, né, nós nos desviamos e aí sim, muitas vezes constituímos relações que não estavam previstas, relações conturbadas, relações com uma série de reflexos. E muitas vezes, quando encontramos aquele par que deveria ser meu par, conforme a nossa programação espiritual, eu já estou numa condição que muitas vezes eu dificulto essa aproximação. Mas a verdade é que nenhuma família é constituída por acaso. E a família, quando aqui nós aprendemos, isso aqui nós já falamos, quando nós aprendemos isso, nós entendemos por que os espíritos, na questão 775, diz, tal como disseram a respeito do casamento, dizem assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Talvez nós não entendamos essa resposta. Por que relaxar os laços de família impõe a recrudescência do egoísmo? Mas se nós pensarmos um pouquinho, só um pouquinho, nós vamos olhar para as nossas famílias e vamos ver que, apesar de todas as dificuldades, nós amamos aquelas pessoas que estão ali, mesmo aquelas que parecem provocar em nós sentimentos negativos, nós amamos, talvez não como deveríamos. Talvez não nos conduzimos com amor como deveríamos, mas nós amamos. E quando nós amamos, o nosso egoísmo se enfraquece. Quando nós
somos sozinhos, somos solteiros, nós dizemos que tudo é nosso, né? O meu carro, a minha casa, o meu quarto. Aí, de repente, nós casamos. Nós casamos e aí nós passamos a dizer, o nosso carro, a nossa casa. É um nosso agora, é bem verdade, de dois. Mas aí vem os filhos. E com a chegada dos filhos, nós começamos a dizer, o nosso carro, mas agora esse carro é de 3, 4, 5. A nossa casa. E essa casa é de 3, 4, 5. Então, a sabedoria divina é tão grande que essa composição familiar, aquele sentimento que nasce, por exemplo, entre um casal, o sentimento verdadeiro, o sentimento de amor, de afeição, e o sentimento que nasce desse casal diante do nascimento de um filho, ele enfraquece o nosso egoísmo. Ele nos torna pessoas mais capacitadas agora a me preocupar com o outro, ainda que ainda seja apenas o outro da minha casa. Mas é um avanço. É um avanço. Nós agora nos preocupamos com o filho, nos preocupamos com o marido, nos preocupamos com outros membros próximos à família. E é nesse sentido que os espíritos nos dizem que, sem esses laços, o nosso egoísmo seria exacerbado em dimensões que talvez nós sequer poderíamos imaginar. Então, veja a importância da família. Aqui tem vários conceitos de família que revela aquilo tudo que eu... Isso aqui é um conceito do dicionário, que revela aquilo tudo, aquela sequência da história que eu mostrei para vocês. A família como conjunto de parentes de uma pessoa e principalmente daqueles que moram com ela. Isso aqui era a família extensa, aquela família lá de Roma. Conjunto formado pelos pais e pelos filhos. Essa família é a família nuclear. Conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento. Qual a diferença disso aqui para cá? A diferença é que aqui ele está falando da instituição casamento. Daquele matrimônio, daquela instituição que a igreja colocou como sacramento. Conjunto de pessoas que tem um ancestral comum e por aí vai. Mas como nós já falamos muita coisa, nós então temos que pensar a família sob esse aspecto. O aspecto que a doutrina espírita nos ensina, que é a visão da família sob o ponto de vista da reencarnação. E será que isso faz diferença? Eu vou falar para vocês então do ponto de vista não reencarnacionista e vocês vão me dizer se faz diferença ou não. Para quem é não reencarnacionista, o que acontece com a família? Primeiro, a gente nasce e quando a gente nasce, a alma nasce junto com a gente. Então, nós não temos passado nenhum. Então, eu nasci, tenho comigo uma alma. Me casei com alguém que também nasceu, tem uma alma. E aí vem os filhos. Dessa união que nascem esses filhos, cada vez que nasce um filho, nasce uma alma nova. O que significa dizer isso? Que entre essas pessoas que constituem esse núcleo familiar, não há ligações pretéritas. São verdadeiramente relações novas, relações estranhas até. Por quê? Porque não há nada antes. E pior, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os laços de família são fortalecidos com a desencarnação. Ou seja, esses laços corpóreos, eles são fortalecidos no plano espiritual. E, na visão não reencarnacionista, isso não é possível. Por que não é possível? Porque para quem não é reencarnacionista, o que acontece com a morte? Morreu. Tem várias concepções religiosas, mas eu vou fazer um resumo, porque a minha hora já está bem em cima. O que acontece? Morreu, de acordo com o que você conduziu, você se conduziu na vida, você vai ou para o céu ou para o inferno. E o destino dos familiares vai ser distinto conforme a vida de cada um deles. Então, provavelmente, os laços de família que eu estabeleci aqui terminam com a morte, segundo essa visão. E a doutrina espírita nos ensina que não. A doutrina, nós já sabemos que
temos e tivemos inúmeras vidas e teremos muitas outras. E que o nosso núcleo familiar é constituído por pessoas, por espíritos que têm uma história anterior. E essa é a grande visão, esse é o novo olhar que nós temos que ter sobre a família para saber nos conduzir perante essa família. Porque nós aprendemos, como eu já disse, que a família não se forma por acaso. E quem então compõe essa família? Será que eu tenho a família que eu gostaria de ter? Todos da minha família são saudáveis, são bonitos, não são complicados, são alegres. Eu chego na minha família, é uma alegria só, é uma harmonia, todo mundo senta na mesa, todo mundo... Será que é essa família que todos nós temos? Ou melhor, será que essa é a regra? Eu ousaria dizer que essa é a exceção. E não porque o nosso Pai Celestial é malvado, porque Ele não é. Ele tem o maior amor por cada um de nós. É porque a família é esse grupo aonde nós vamos reajustar as nossas diferenças. Por isso a família é, como regra, um grupo de pessoas é composto também por espíritos afins positivamente, sim, espíritos simpáticos, muitos, mas também tem aqueles espíritos que vêm ali como nossos adversários, que já foram nossos adversários em inúmeras outras encarnações, já foram até nossos inimigos. Está ali também? Tá. Também está ali. E esse núcleo é composto assim, de forma proposital. Porque vocês lembram que eu falei que a família é o primeiro educandário do espírito? Os pais são os primeiros professores do espírito? E a família? E qual é então essa relação da família com a sociedade de que nós falamos? O que a família tem a ver com a sociedade? Aí nós vamos... eu queria chamar a atenção para a definição de família, que retrata bem isso que eu estou falando, que está nesse livro, SOS Família. Família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Pode ser fácil isso, gente? Mas é, como disse na leitura preparatória, o lugar para onde nós temos que dirigir todas as nossas atenções. A doutrina espírita, aqui no Livro dos Espíritos, nos é ensinado que o maior papel dos pais é aproximar seus filhos de Deus. E a família, então, tem esse papel perante a sociedade. Por quê? Porque, também como está na nossa leitura preparatória, se eu não consigo ajustar as minhas relações familiares, eu serei um ser social, de convivência social, muito provavelmente com inúmeros problemas. Então, a sabedoria divina nos permite que num grupo pequeno eu possa exercitar o amor, a ternura, todos esses laços de convivência que faz com que nós superemos o nosso egoísmo e mais, olhemos para a família com outro olhar. Olhemos para a nossa família agora como esse instituto abençoado para o nosso aperfeiçoamento, porque a nossa função aqui está aqui na questão 132 do Livro dos Espíritos, que o nosso objetivo de estarmos encarnados aqui é o nosso aperfeiçoamento em primeiro lugar. Em primeiro lugar devemos nos aperfeiçoar, mas é só isso? Não, esse é o principal. Qual é o segundo objetivo que está aqui na mesma questão? O segundo objetivo é, nos aperfeiçoando, nós nos colocamos então em condições
de ajudar ao Criador na sua criação. Ou seja, nos tornando pessoas melhores, aprendendo a conviver num grupo pequeno de família, nós nos lançamos para a sociedade e transformaremos a sociedade. Porque alguém duvida que, se cada um de nós tiver melhor, nós tornaremos cada ambiente onde nós estivermos melhor. O meu ambiente de trabalho vai se tornar melhor, o meu ambiente na casa espírita se torna melhor. Aonde eu estiver, na hora que eu me torno uma pessoa melhor, na hora que eu evoluo nessa minha caminhada espiritual, eu automaticamente, eu contribuo. E aqui no Livro dos Espíritos diz que nós somos ministros de Deus. Porque nós temos um papel muito importante, relevantíssimo nessa sociedade. E é essa grande importância da família. Porque se nós não aprendemos no seio da família, né, como está dizendo aí, esse laboratório vivo de experiências. Sabe por que a família é um laboratório vivo de experiências? Porque dentro da família, por tudo isso que nós já falamos, entendendo esse ser espiritual que nós somos, entendendo que cada componente da nossa família é um ser espiritual individual que tem sua própria história. E que dentro da família se coloca numa situação de desafio o tempo todo. Todos nós estamos numa situação de desafio dentro da família. Por isso a família é esse laboratório. É o laboratório que visa lapidar almas para que o mundo se torne melhor. Para que nós possamos compor essa família universal de que tanto falamos e de que tanto ouvimos de uma maneira melhor. Porque se realmente não conseguimos, e essa leitura preparatória fala isso, se nós não conseguimos nos ajustar em 5, 6 pessoas, como eu vou me comportar diante da comunidade, da família universal? Então, olha a importância desse contexto familiar. Olha quanta coisa nós temos que aprender no lar. É esse laboratório, é esta escola. É na família que acontece o nosso projeto de autoiluminação. Nós falamos tanto na casa espírita em reforma íntima. A reforma íntima é esse projeto de autoiluminação. E aonde ele deve acontecer? É aqui na casa espírita? Então, meus irmãos, que nós possamos pensar isso tudo. E mais, pensar a família de forma caridosa. Lembrando sempre disso, somos espíritos imortais em evolução, todos nós. Não sou só eu que tenho desafios no seio da minha família. Todos os componentes dela têm. Então vamos ser caridosos, vamos praticar aquilo que está lá escrito, que é a caridade como Jesus nos ensinou ou entendia. Benevolência para com todos. Vamos olhar para os meus familiares com benevolência, indulgência para com as imperfeições. Deixa eu olhar para o meu próximo, que é o meu próximo mesmo da minha casa, com indulgência. Vamos olhar para os defeitos e talvez as poucas virtudes que ele tenha e lembrar que eu posso ter iguais ou piores, mais graves, embora não tenha as dele. E com esse olhar, eu tenho certeza que nós vamos estabelecer uma outra convivência familiar. Nós vamos tornar a família esse lugar aonde nós vamos vencer os nossos desafios. Vamos voltar para os seios da nossa família, querendo fazer as mudanças em nós mesmos. De que forma eu posso contribuir para o meu ambiente familiar ser melhor? Mesmo, eu sei, todo mundo tem. Eu também tenho na minha família. Quem não tem uma ovelha negra, aquele que você olha e fala assim, esse parece que não é da minha família, gente. Mas é. Ele é seu irmão, ele é seu pai, ele é sua mãe. Então que nós aprendamos, vamos olhar com indulgência para ele. Vamos lembrar que ele está ali, não por acaso, ele não caiu ali de paraquedas. Nós somos frutos de um planejamento reencarnatório, de um planejamento espiritual e que nós pedimos. Esquecemos de tudo quando chegamos aqui, mas nós pedimos. E ele está ali, sabe para quê? Para ser amado. Ah, mas ele não me ama. Faça você a sua parte. Sabe por quê? A nossa conta é a nossa conta com Deus. E não com aquele irmão que não está conseguindo me amar. Então, que nós façamos isso.
Né? A família harmônica, essa família onde há troca de afeto, a gente já falou muito sobre isso. Eu queria terminar, então, com essa reflexão. Queria que vocês lessem bem isso que está aí, nesse slide, porque eu queria terminar a minha fala com essa reflexão. Enquanto houver o sentimento de amor no coração do homem, e ele sempre existirá, por ser manifestação de Deus íncita na vida, o matrimônio permanecerá. E a família continuará sendo a célula fundamental da sociedade. Então, meus irmãos, cuidemos mais das nossas famílias, voltemos para nossas casas com outro olhar sobre os nossos familiares, aqueles mais difíceis, aqueles mais desafiadores. Vamos tentar amar, vamos tentar dar tudo que tem em nós de melhor. Porque é para isso que estamos encarnados numa família. Muito obrigada e acho que eu terminei na hora. Né? Alberto.